Olá, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Facas gráficas. Você já trabalhou com uma faca gráfica? Você precisa fazer uma embalagem, fazer um envelope, um convite, quem sabe? Está desenvolvendo um projeto para o seu cliente, para a sua empresa? É um trabalho da faculdade? Vem comigo que eu vou te mostrar dentro do Illustrator como fazer uma faca de maneira bem rápida, fácil e prática. Vem comigo. Mas afinal de contas, quais são as ferramentas básicas para a gente desenvolver essa faca dentro do Illustrator? Duas ferramentas essenciais, a ferramenta seleção e a seleção direta. Outras duas ferramentas fundamentais de criação de conteúdo, a ferramenta retângulo e a ferramenta construtor de formas. Com a retângulo você cria objetos, com a construtor de formas você transforma objetos. Além dessas quatro ferramentas, nós temos outras ferramentas acessórias, que é pelo menu de efeito, transformação livre e o painel de traçado. Essas são as ferramentas básicas para o trabalho de hoje. Mas além de saber das ferramentas básicas, que tal a gente treinar um pouquinho antes de entrar no envelope? Se você já sabe essas ferramentas, segue para frente o vídeo. Mas se não sabe, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Lembrando que todas as ferramentas ficam à esquerda do seu aplicativo, na sua barra de ferramentas. Eu tenho a ferramenta seleção, seleção direta. Um pouco mais abaixo eu tenho a ferramenta retângulo. Um pouco mais abaixo a ferramenta transformação livre e, claro, por último, a nossa ferramenta construtor de forma. A ferramenta seleção é a ferramenta indispensável no Illustrator. É com ela que você seleciona todos os objetos. É com ela que você aponta onde você quer executar alguma ação ou comando dentro da arte. A tecla de atalho para ela é a letra V, e basta você clicar sobre o objeto e você já tem ele selecionado. Uma dica, se você quiser duplicar o objeto, basta você segurar Alt no teclado e arrastar. Caso você queira duplicar o objeto e restringir o movimento para que ele tenha uma linha reta, que ele siga em uma linha reta, basta você clicar no objeto, segura Alt e arrasta. Antes de soltar o mouse e antes de soltar o Alt, você também segura Shift no teclado. Agora, o movimento não está tão livre, ele é restrito a ângulos retos, e com isso você consegue duplicar objetos, tá, no mesmo alinhamento. Vale lembrar que o Shift é depois que você começou o movimento de arrasto. Uma coisa que você pode estar se perguntando é como colar o objeto no mesmo lugar, que também funciona para você duplicar o objeto. No Illustrator tem 3 modos de colagem de objeto. Você copia ou corta normalmente, Ctrl F cola na frente, Ctrl B cola atrás, Ctrl V cola no centro da tela. Outra ferramenta que eu quero te mostrar é a ferramenta retângulo, fundamental para fazer facas. A ferramenta retângulo você acessa com a letra M no seu teclado. Funciona de duas maneiras. Clico na ferramenta, clico e arrasto em diagonal. Isso eu crio um retângulo. Outra maneira de criar o retângulo, você pega a ferramenta e clica na tela. Neste momento, o Illustrator abre um diálogo para eu digitar o meu tamanho. Eu vou arbitrariamente determinar o tamanho. Um retângulo de 50 milímetros com 20 milímetros de altura. E eu clico em OK. Outra ferramenta fundamental é a ferramenta seleção direta. Como o próprio nome sugere, é para você selecionar partes específicas de um objeto ou dentro de um grupo. O ícone da ferramenta é essa seleção branca, nessa nave branca, tecla de atalho A, e ela funciona basicamente da seguinte maneira. Se eu clicar e arrastar sobre um ponto de âncora, eu seleciono aquele ponto de âncora. Veja, se eu pegar a seleção normal, eu selecionei todo o objeto. Com a ferramenta seleção direta, eu consigo pegar partes específicas do meu objeto. Uma dica adicional, quando você seleciona um ponto de âncora, aparece essa pequena bolinha. Te permite arredondar os cantos agudos de um objeto. Olha que interessante. E se você quiser arredondar mais de um canto ao mesmo tempo, basta você fazer uma seleção, segura Shift, seleciona o outro ponto de âncora e arredonda. Essa é a ferramenta seleção direta para selecionar os pontos de âncora. Como selecionar vários pontos de âncora? Segura Shift e vai clicando aonde você quiser selecionar. Veja, aqui eu selecionei vários nós de vários objetos e agora eu posso, por exemplo, clicar na bolinha e arredondar um dos cantos. Outra função é selecionar apenas uma parte de uma linha.
Então, por exemplo, eu quero selecionar apenas essa trave superior do retângulo. Pego a ferramenta Seleção Direta, clico e arrasto. Ele vai selecionar, aparentemente ele selecionou tudo, mas na verdade não, ele pegou só essa linha de cima, que aqui, por exemplo, eu posso dar um Ctrl X. Veja que ele deletou só aquela parte, ele recortou aquela parte. E no caso eu posso trazer de volta com Ctrl V, por exemplo, o Ctrl F ou ainda o Ctrl B. Isso é muito útil porque eu posso pegar essa área que eu acabei de criar, que eu acabei de recortar de um retângulo, e aplicar um tracejado quando a gente está fazendo a faca, porque ela sinaliza que ali é um ponto de dobra. Lembrando, tracejado é dobra, linha reta é corte. Construtor de formas. Como funciona construtor de formas? Ela junta, ela une ou corta, ela adiciona ou deleta partes dos seus objetos selecionados. Construtor de formas, ela fica aqui no cantinho, mais ou menos na metade da barra de ferramentas. Basta você clicar sobre ela. A tecla de atalho para ela é Shift-O. Primeiro, os objetos que você quer trabalhar têm que estar selecionados. Pego a ferramenta Construtor de Forma e agora basta eu percorrer as partes. Pronto, aqui eu tenho, ele uniu, né, criou uma forma complexa a partir de formas básicas. Para você apagar partes do seu objeto, mesma coisa, seleciona os vetores envolvidos, pega a ferramenta Construtor de Formas, só que agora você segura Alt, você está excluindo áreas desse objeto. Então aqui, por exemplo, você vê que os olhos ficaram vazados. Vou selecionar, pegar Construtor de Formas e eu vou deletar a parte interna desse raio. Seguro Alt, clico e arrasto. Eu agora tenho apenas as linhas, perfeito? Se eu quiser soldar outras partes, unir, é só arrastar. Não estou segurando nada, ele vai soldando partes adicionais. Se eu quiser tirar, é só segurar Alt. Outra ferramenta fundamental é a ferramenta Transformação Livre. Tecla de atalho E, você simplesmente seleciona o objeto, aciona a tecla de atalho e você pode rotacionar, você pode aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho, pode mudar a escala, tudo isso é transformação livre. Você também pode segurar Shift para restringir o movimento em graus retos, você pode segurar Alt para manter proporção a partir do centro. Essa é a ferramenta Transformação Livre. Outra ferramenta importante, o efeito Deslocar Caminho. Como funciona? Seleciona o seu objeto, vai em Efeito, Caminho, Deslocar Caminho. O que isso aqui faz? Ele desloca o caminho, desloca a sua linha de construção do vetor tanto para fora quanto para dentro. Se você quer reduzir, valor negativo. Se você quer ampliar, basta digitar, seriam os valores positivos, tá? Mas antes de você usar essa ferramenta, a depender do que você quer fazer, eu sugiro você copiar primeiro esse objeto, Ctrl C, aí você faz o comando. No caso, para facas, a gente quer deslocar 5 milímetros, que seria a área de sangria. 5 milímetros. 5 milímetros. Na mitra eu posso botar arredondado, você vê que ele arredonda os cantos. Mitra, ele fica reto. Arredondado, ele arredonda os cantos. E bisel, ele faz uma linha reta nos cantos. O que interfere essa junção é justamente isso. No caso, vamos deixar a mitra mesmo. E aí, basta dar um OK. Veja, isso é um filtro. Tem um outro filtro que eu quero aproveitar para te mostrar. Efeito marca de corte. Para que serve o efeito marca de corte? Para justamente criar as marcas de corte do seu documento. Sempre que você precisar criar uma marca de corte para o seu objeto, efeito marcas de corte. Isso são efeitos do menu Efeito. Em algum momento você pode querer acabar com esse efeito, tá? Transformá-lo em objetos, consolidar eles em objetos simples. Você vai lá no menu Objeto, expandir a aparência está relacionado ao menu de efeitos do Illustrator. Com isso, você acaba com o filtro. Ele agora transformou em objetos consolidados. Pode editar ele, mas ele agora é um objeto simples, tá? Eu tenho o menu traçado, tá? O painel traçado. Com o painel traçado, você consegue, dentro do Illustrator, determinar a espessura da sua linha e outros atributos também.
No caso, o que nos interessa é a linha tracejada. Como funciona? Super simples. Eu seleciono o objeto. Se não estiver aparecendo para você, você vai lá em Janela, Traçado, fica lá no final. Ele vai te abrir um painel e aí você pode escolher linha tracejada. Pronto. Nesse momento agora você tem a linha tracejada. Lembrando que linha tracejada é indicação de dobra na sua faca. Uma linha contínua significa corte. Estas são as ferramentas básicas de trabalho. Se você não conhece ou não conhece alguma, dá uma pausa no vídeo e testa no seu próprio aplicativo. Agora sim, chegou o momento de desenvolvermos a nossa faca. Veja como é fácil. Quero te mostrar duas maneiras de fazer a faca. Uma, a partir de uma faca que já existe, você já tem aquela embalagem, precisa reconstruir aquela faca. E a segunda maneira é a partir do zero, onde nós vamos fazer um envelope. Bom, para começar, eu já tenho aqui na minha tela a nossa embalagem de trabalho. Veja que ela já está. Eu tenho uma camada específica para esse objeto. E olha que interessante, o painel de camadas ele tem um ícone diferente. Isso aqui é uma camada de modelo. Quando você dá 2 cliques em uma camada, o Illustrator te mostra essa caixa de opções. Então eu tenho aqui modelo, onde ele vai simplesmente esmaecer o conteúdo daquela camada para você poder desenhar por cima. Posso bloquear a camada para que eu não altere ela, me basta agora criar uma outra camada acima da camada de modelo para que eu possa desenhar. Vou pegar a ferramenta retângulo e fazer o primeiro objeto da minha caixa. Veja, essa aqui é uma imagem que foi escaneada, então ela não está 1000% certinha. Mas, para fazer minha embalagem, eu preciso estabelecer o tamanho final dessa embalagem. O ponto de partida é esse retângulo com tamanho final. Tem um retângulo, seleciono esse retângulo e começo a construir os outros desdobramentos da caixa. Ctrl C, Ctrl F, você já sabe que é para colar em cima. Então eu posso clicar na lateral e arrasto, fazendo a minha parede da caixa, fazendo a minha lateral da caixa. Uma vez que isso aqui está pronto, você pode duplicar. Você já sabe que basta segurar Alt, segurar Shift e arrastar para fazer a outra parede da sua caixa. Nesse momento também, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl F, estou com ele selecionado, vou rotacionar esse objeto com a ferramenta Transformação Livre, e agora eu arrasto para posicionar ou em cima ou embaixo. Por que é importante esse movimento? Porque, obviamente, essa aqui é a parte lateral da sua caixa, então ela tem que ter a mesma medida. Nesse caso aqui eu vou deixar ela um pouquinho menor, porque ela precisa de uma areazinha de respiro para fechar. Posso selecionar esse objeto, centralizo, pronto. Essa aba, vamos construir logo essa aba superior. Aqui eu seleciono, Ctrl C, Ctrl F, giro o objeto para cima. Ótimo. Agora me falta fazer essa pequena angulação, que é o ângulo correto para encaixar, para que ela encaixe e feche a embalagem. Ferramenta Seleção Direta, clico no nó e vou dar uma seta para dentro, né? No caso aqui para a direita. Veja, uma seta para a direita foi muito pouco, não deu o ângulo que me interessa. Posso entrar nas preferências do aplicativo, Command K para quem está no Mac ou Ctrl K para quem está no Windows. Incremento do teclado, você adiciona aqui um valor. Vou tentar 5 milímetros, por exemplo. Vou dar um OK. Agora eu seleciono o nó e seta para a direita. Opa, 5 milímetros funcionou. Seleciono o outro nó, agora eu vou pegar a seta do teclado para a esquerda, sentido da esquerda. Pronto, fechei. Agora, ainda com a ferramenta Seleção Direta, eu seleciono os dois nós, aparece a bolinha, e eu clico e arrasto. Pronto. Agora eu tenho as duas peças criadas, tá?
Vou selecionar essas duas peças, vou segurar Alt e arrasto. Alt Shift, lembra? Pego a ferramenta Transformação Livre, seguro o Shift e rotaciono. Pronto, rotacionei meu objeto. Agora eu arrasto e encaixo um sobre o outro, uma linha exatamente sobre a outra. Pronto, já tenho a parte inferior da minha caixa. Agora estão me faltando as duas laterais. Eu posso selecionar esse retângulo que eu fiz a lateral, Ctrl C, Ctrl F, jogo para o outro lado, ok? Seleciono seta para baixo agora. Aqui ainda faltou um pouquinho. Vou de novo lá no Ctrl Command K, vou aumentar para 6 milímetros esse deslocamento. Pronto, deu certinho. Seleciono o nó de baixo, seta para cima. Pronto. Agora você já sabe, né? Eu vou selecionar com a ferramenta Seleção Direta aqueles dois nós. Tem uma bolinha que eu posso fazer o arredondamento. Eu clico e arrasto. Simples assim. Muito bem, tenho a outra parede para ser feita. Seleciono essa lateral que já está pronta, Ctrl C, Ctrl F, clico e arrasto para o outro lado. Pronto. Aqui eu já tenho a minha largura da embalagem. Vou selecionar os dois nós novamente e arredondar os cantos. Ótimo! Quase pronto a nossa caixa. Vou selecionar aqui para fazer um pequeno vão, onde aquela orelha do outro lado vai encaixar aqui. Pego a minha ferramenta retângulo, faço um retângulo na medida que eu preciso. Agora eu vou pegar a ferramenta Seleção Direta, ainda com esse mesmo retângulo selecionado, e vou arredondar os cantos. Olha que interessante. Pequeno corte que se encaixa naquele lado da faca. Isso para você poder abrir a embalagem e fechar ela novamente, não é? Como é que funciona isso aqui? Você pode partir de uma elipse. Você transforma essa elipse. Aqui você pode reduzir ela com a ferramenta Transformação Livre. Vai ajustando o posicionamento. Eu estou trabalhando com a ferramenta Transformação Livre, tá? Tentando fazer o círculo passar o máximo possível pela linha pré-estabelecida. Muito bem. Agora você pode, novamente o retângulo, faz um objeto em cima desse retângulo, para quê? Para que isso sirva de faca para essa linha. Tá? Eu vou deletar, vou excluir essa área. Você pode selecionar os dois objetos, pega o construtor de formas, segura Alt e agora você arrasta. Você vê que ele deleta o resto do objeto. Agora você pode pegar, você vai selecionar esse objeto, pegar a ferramenta caneta, dar um clique em qualquer lugar dessa linha. Pronto. Agora você pode pegar a ferramenta Seleção Direta, clicar nesse ponto e deletar. Pronto, você tem agora um arco. Pronto, já temos aqui o nosso esqueleto da faca. Eu vou tirar o olho aqui da embalagem. Tenho aqui agora o esqueleto. Temos então o nosso esqueleto da faca. Falta pouca coisa agora para finalizar. Preciso indicar aonde são as dobras e preciso também criar uma área de sangria para a minha caixa. Como funciona isso? Pega a ferramenta Seleção Direta, seleciona de cima para baixo, segura Shift e faz também para as laterais. O seu objetivo é pegar as linhas internas, as linhas de dobra da sua faca. Ctrl ou Command C. Agora você precisa criar uma grande silhueta dessa sua faca. Seleciona todas as peças, pega a ferramenta Construtor de Formas e adiciona todas as áreas. Pronto. Você tem agora uma grande silhueta. Lembra que a gente copiou as laterais? Pois é. Command ou Ctrl F, pega o painel Janela Traçado e clica em Linha Tracejada. Pronto. Eu tenho então a minha faca contínua, que será o corte, e tenho a minha tracejado, que serão as marcas de dobra, os pontos de dobra.
Agora eu preciso fazer a minha sangria, né? O espaço para sangrar essa arte. Vou selecionar essa silhueta, Ctrl C, ou Ctrl+C. Vou no menu Efeito, Caminho, Deslocar Caminho. Pronto. Aqui eu vou colocar 5 milímetros de deslocamento. Você vê que ele vai, a linha azul é o tamanho do objeto original e a linha preta é o tamanho do objeto com sangria, tá? Que é justamente esses 5 milímetros que eu determinei. Vou dar um OK. Preciso expandir esse objeto, mas antes de expandir, vamos colocar as marcas de corte? Efeito, Efeito, Marcas de corte. Pronto, ele já colocou as marcas de corte para mim. Preciso expandir isso, eu quero acabar com esse efeito. Vou em Objeto, Expandir a aparência. Agora eu trago de volta a minha faca original. Lembra que eu tinha copiado? Ctrl F. Pronto. Tenho na tela a minha faca e também tenho a marcação de corte e tenho também a marcação de sangria. Ok, isso aqui é só como você faz a sua faca, tá? A sua arte depende daquilo que você vai produzir. Perfeito? Lembrando que essa marcação você vai mandar 2 arquivos para a sua gráfica. O arquivo com a arte e o arquivo com a faca. Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona a tal da sangria. Numa situação hipotética, eu teria uma sangria nessa área vermelha da minha caixa. Vou arrastar aqui para duplicar. Veja, isso aqui já não tem nada a ver com a faca de fato, tá? Isso aqui já é sobre a arte. E vou Ctrl C, Ctrl F. Essa parte aqui da minha faca é branquinha, da minha arte, né? Isso eu vou mandar lá para trás. Beleza. Isso aqui eu vou mandar lá para trás. Vou selecionar, vou mandar lá para trás. Com objeto, organizar, enviar para trás. Muito bem. Aí eu vou pegar essa imagem, que aqui no meu caso é uma imagem, vou pegar essas 3 partes, vou agrupar, agrupei. Agora eu pego essa área da sangria. A gente não criou um objeto que seria a sangria? Pois bem. Seleciono toda essa galera. Vou desagrupar aqui, pronto, desagrupei. Seleciono o que seria a minha sangria, seleciono a minha arte, vou em Objeto, Máscara de Recorte, Criar. Pronto. Para isso que a gente fez aquele deslocar caminho, para criar essa área de sangria da minha arte. O que você manda para a gráfica? Vou arrastar ele aqui. Vou duplicar. Para a gráfica, você vai mandar isso aqui. Estou agrupando, tirando o preenchimento e tirando o contorno. Pronto. Deixa eu deletar isso daqui. Isso é o que você manda para a gráfica. A sua arte completa, com as marcas de corte, e também a sua arte da faca. Lembrando, na arte que vai impressa, não tem o desenho da faca em cima, tem só as marcas de corte. Se tu manda com o desenho da faca em cima, isso sai na impressão. Tu não quer isso. Opa, tem aqui sobrou aqui um objeto, eu tenho que tirar ele também. Pronto. Agora está a minha faca correta. Mando a arte para impressão e a arte da faca, que vai ser feito a faca para gerar o corte. Deixa eu te mostrar agora como fazer a partir do zero, como você desenvolve um envelope a partir do zero. Na faca anterior, tínhamos uma referência de medida. No caso, agora eu vou te mostrar como fazer a partir do zero, para você colocar num convite, num cartão, ou numa carta, ou aquilo que tu precisar. A primeira coisa que você tem que saber é o tamanho da tua peça. O tamanho dessa peça determina o tamanho do envelope, por consequência. Ok?
Nesse caso, eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou dar um clique. Eu vou construir um convite, tá? Como se fosse um convite de casamento. Ele é vertical. Então eu vou colocar uma medida de 10, 100 milímetros por 150 milímetros, tá? Ou 10 por 15. Vou dar um OK. O Illustrator me entrega, então, um retângulo com essa medida. Eu vou pegar esse objeto e vou arredondar os cantos, porque, afinal de contas, além de vertical, ele vai ser arredondado. Nesse caso, agora eu vou criar o meu envelope. Ctrl C, Ctrl F. Aqui eu vou vou tirar o canto arredondado para retornar para o meu objeto. E eu quero agora aumentar ele um pouquinho para não entrar tão apertado nesse envelope. Nesse caso, eu vou aumentar meio centímetro, que aí na prática fica 2,5 para cada lado. Como eu faço isso? Posso vir aqui no menu Transformar e vou adicionar mais 5 na largura, mais 5 na altura. Perfeito? Então eu tenho agora o meu objeto um pouco maior. Seleciono os dois, centralizo, pronto. Agora eu tenho a base do meu retângulo. A partir dessa base, eu vou desdobrar as outras partes do meu envelope. Seleciono o retângulo, eu vou pintar aqui de preto, para ficar fácil de identificar. Pronto. Lembra que a parte, o traçado branco é o convite e o preto é a construção do envelope. Ctrl C, Ctrl F, eu vou construir primeiro a parte de baixo do meu envelope. Vou descer até um ponto que eu entenda que faça sentido para mim, no caso até aqui. E agora eu vou construir a parte de baixo desse envelope, tá? Imagina o seguinte, você tem a aba que fecha e a parte de baixo que já está lá quando a aba fecha. Já tenho ela aqui do tamanho que me interessa. Vou duplicar, vou criar as paredes de cola primeiro. Ctrl C, Ctrl F naquele retângulo base. Vou determinar uma largura. A largura dele vai ter 15 milímetros, que é onde vai colocar a fita dupla face ou a cola. Deixa eu dar um zoom aqui. Perfeito? Vou clicar com Alt para duplicar. Vou alinhar pelo retângulo da referência. Pronto. Aqui eu teria a minha área de colagem. Só que essa parte de baixo do meu envelope eu quero que tenha um acabamento também correspondente, né? Que eu tenha um pequeno arredondamento para coincidir com o meu convite, para fazer o par. Vou pegar o convite, Ctrl C, Ctrl F. Vou reduzi-lo de maneira... Ele vai ficar um pouco menor do que aqui. Lembra, essa parte preta é aquela aba que cola. Vou subir isso aqui, um pouco mais. Acho que aqui para mim tá bom. Ótimo. Vou selecionar. Esse contorno laranja eu vou usar como faca para fazer o acabamento do retângulo de baixo. Selecionei os dois. Construtor de formas, segura Alt e arrasta. Pronto. Ele agora... Deixa eu inverter para você ver o que eu estou fazendo. Olha lá. Seria a parte de baixo do meu envelope. E eu quero selecionar os cantinhos e também arredondar, para dar um acabamento bonitinho. Muito bem, deixa eu trazer de volta para o contorno. E agora eu vou fazer as laterais de cola. Vou pegar essas duas colunas laterais aqui. Estou segurando o Shift, aí eu abaixo. Vou descê-las até aqui. Vou selecionar esses dois cantinhos. Deixa eu jogar esse objeto para cima, organizar para frente. Cliquei nos dois cantos e arredondei. Para dar um acabamento aqui embaixo, vou selecionar com Shift também os dois cantinhos e vou subir um pouco. Pronto. As duas laterais onde eu passo cola no meu envelope. Pois bem, vamos montar agora a parte que fecha esse envelope. Como é que eu monto isso? De novo, eu pego o meu retângulo base, Ctrl C, Ctrl F, vou reduzir, né? Ele colou no mesmo lugar, vou reduzir aqui um pouco. Vou selecionar ele, vou mandar para frente. Seleciono os dois cantos e arredondo.
Vou descer ele um pouquinho mais, só para uma questão estética. Pronto, aqui. Nesse caso, vou pegar os dois nós de cima e vou completar a altura do meu objeto. Olha que legal, eu já estou vendo toda a estrutura do meu envelope. Eu tenho a parte de baixo, que recebe do envelope, eu tenho a orelha, que ela abaixa para fechar o envelope de fato, e tem as duas línguas laterais que vão receber a cola. Basta eu desmontar o meu envelope. Eu vou fazer uma cópia dele. Ferramenta transformação livre, eu rotaciono, levo esse objeto até lá em cima, rotaciono a parte de baixo, alinho com o retângulo na parte de baixo, pego as duas orelhas. Para facilitar, eu vou pegar essa e colocar de cá, essa outra eu coloco de lá. Temos o nosso envelope planificado. Vou tirar esse convite aqui de dentro. Uma coisa que você tem que fazer é verificar se as linhas estão certinhas uma em cima da outra. Como é que você vai fazer isso? Você vai selecionar esses objetos e vai dar um segundo clique. Esse objeto que eu dei o segundo clique, ele agora é o objeto de referência. Tu vai em janela, alinhar, objeto-chave e vai colocar 0. E aí você alinha. Clica nesse botãozinho, ele vai encostar todos os objetos ali. Vou fazer também isso com a altura. Clico de novo no centro e agora eu vou clicar nesse outro botão vertical. Pronto. Nesse momento, todas as linhas estão se encaixando certinha. A gente segue para a próxima etapa dessa faca. O que eu tenho que fazer? Os tracejados internos. Vou pegar a ferramenta seleção direta, arrasto de maneira que eu sobreponha esses fios, segura Shift e pego as duas paredes laterais também. Ctrl C, está lá reservado, deixa reservado essas paredes. Vou agora à próxima etapa, selecionei todo mundo, construtor de formas, arrasto para que ele solde todas as formas. Eu tenho agora a minha grande silhueta. Posso dar um Ctrl F para trazer as paredes internas, traçado, linha tracejada. Muito bem. Próxima etapa, sangria, marca de corte. Seleciono esse objeto de fora, essa silhueta, Ctrl C, você precisa copiar. Efeito, caminho, deslocar caminho. 5 milímetros a minha sangria, vou dar um OK. Efeito, marca de corte. Então agora eu criei uma espécie de uma sangria e também a marca de corte. Preciso matar esse efeito. Vou em objeto, expandir a aparência. E aí, para finalizar, trago de volta a minha silhueta. Ctrl F. Ctrl ou Command F, tá? Depende se tu tá no Mac ou se tu tá no Windows. Pronto. Eu tenho aqui a minha faca, as minhas dobras, a minha sangria e a marca de corte. Veja só. E tem aqui o meu convite, que eu posso fazer a mesma coisa, tá? Tem o meu convite que eu posso fazer a mesma coisa. Vou selecionar ele, Ctrl C, vou em Efeito, caminho, deslocar caminho, 5 milímetros, Efeito, marca de corte. Ele acrescentou as marcas de corte e deslocar caminho e vou transformar esses efeitos em algo concreto. Dei um OK e aí para trazer de volta, Ctrl F. Isso, eu vou pintar os contornos de preto. Beleza. E vou deixar esse branco aqui ainda para tu ver que isso é o tamanho da minha peça, tá? Vou até fazer diferente. Pronto, isso que tu está vendo aqui, isso que tu está vendo preto é o tamanho do meu objeto em si, o que está vendo laranja é a parte da sangria da tua arte. Perfeito? Então é isso, está pronto as minhas duas peças, agora claro, está faltando a sua arte e isso depende muito do teu conteúdo em si.
do teu conteúdo em si. Eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira para te mostrar como que isso poderia ser, né, para te mostrar, sei lá, vou inventar uma arte aqui muito simples. Sobre a faca era isso, tá? Mas deixa eu te mostrar aqui uma coisa bem simples. Vamos supor, eu vou duplicar essa galera toda aqui. E eu posso, por exemplo, agora, janela amostras. Posso pegar esse objeto que tem a sangria e botar uma textura, aplicar uma textura. Eu vou pegar aqui padrões natureza, vegetação da natureza. E aqui eu vou escolher, por exemplo, pequenas tulipas. E também vou aplicar essas pequenas tulipas no meu convite. Apliquei essas pequenas tulipas no convite. Vou também aplicar, só que eu quero uma cor nisso aqui. Janela aparência, vou pedir uma nova, adicionar um novo preenchimento. Vou aplicar uma cor a esse preenchimento, sei lá, vou colocar um verdinho. E aí eu arrasto para baixo desse preenchimento das tulipas. Tcharam! Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pedir um novo preenchimento. Vou pegar um verdinho e vou jogar para baixo do preenchimento de tulipas. E aí eu tenho, então, o meu convite. Olha que legal. Lembrando, tá? Numa situação como essa, você vai precisar mandar para a gráfica. O que tu manda para a gráfica? A tua arte e, claro, a tua faca. Lembrando que na tua arte não pode ter não pode aparecer a faca de fato, tá? Você tem que esconder essa faca. Aqui você teria a arte do seu envelope, a faca do seu envelope, a arte do seu convite, né? Por exemplo, enfim, a arte é você que vai decidir, e a faca do seu convite. Pronto, então você tem aqui a sua arte do seu convite com as marcas de corte e a arte da sua faca também com as marcas de corte. Isso é o que tu enviaria para a gráfica. Bom, é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Gostou do conteúdo? Compartilha, segue, comenta. Tem um colega do trabalho, da faculdade, que você conhece que precisa fazer uma faca, precisa desenvolver faca de uma embalagem, de um envelope, compartilha esse vídeo com ele. Vamos fortalecer a comunidade. Um abraço e até a próxima.